quando Deus vê em Lúcifer o desejo de ocupar um lugar que Deus não o havia separado. Que desejo é esse, pastor? Está lá em Isaías capítulo 14, que diz que ele disse: subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas do céu, e estabelecerei o meu lugar semelhante ao Altíssimo. Eu posso ver e poder imaginar Deus chegando para Miguel e falando: Miguel, tem a turma de Lúcifer aí, eles não ficarão mais aqui. Meu arcanjo Miguel, pegue Lúcifer e todos aqueles que estão com ele, 1/3 das estrelas dos céus, tira eles daqui, porque ele disse que ele gostaria de estabelecer o trono dele nas mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, estabelecer o trono dele, e ele ficaria em nível de igualdade comigo, e eu não aceito isso. E você, arcanjo Miguel, eu conto contigo para que você o expulse dos céus. E obviamente que Miguel deve ter falado com o Senhor, Deus e o Senhor: para onde eu devo encaminhá-los? E seguramente Deus falou para Miguel, falou assim: existe um planetinha chamado Terra, dentro de um sistema solar, dentro da galáxia Láctea, que é gigante, que você sabe qual é. Jogue eles lá. Ela é sem forma e vazia, deixa ele lá, ele com todos os anjos dele. E assim Miguel cumpriu a missão. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos expulsaram a Lúcifer e aos seus anjos e colocaram eles nesse planeta que nós vivemos. Era um queijo suíço. Imagina um queijo suíço no meio de uma negritude sem luz. Um anjo que vivia diante da glória de Deus em luz, agora vindo para um lugar negro, trevas, e permanecendo aqui por muito tempo. Embora a palavra de Deus diz que ele tem poder de se transformar em anjo de luz, essa luz que ele tinha, esse poder de ser transformado nele, Lúcifer, Satanás agora, não era suficiente para incomodar a tamanha trevas que existia nesse planeta. E por aqui ele ficou um bom tempo. Não sei se por castigo ou não vou entrar nesse mérito, mas ele ficou até um dia que o Senhor Deus estabeleceu. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era um queijo suíço, um queijo mineiro, sem forma e vazio. E do outro lado, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Até que Deus diz: Fiat Lux. Não é marca de fósforo, mas significa haja luz.
E a luz teve que aparecer antes do sol existir. Porque Deus disse e acabou, ela tinha que aparecer. A luz veio aparecer em Gênesis 1,14, que é a construção dos luminares. O céu e o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar as noites. E contar os tempos. Mas eu quero voltar um pouco atrás. Eu imagino a saída de Lúcifer do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, reunidos nos átrios do Senhor. E aí Deus chega para Cristo Jesus e o Espírito Santo. Tem 1/3 do céu vazio aqui. E o nosso planejamento para a eternidade diz que tem que ficar cheio. Filho, sim, pai, você vai ter que fazer parte principal e será o protagonista principal da realização da história para encher esse 1/3 que está vazio. Como assim? Faremos a Nova Jerusalém e nela estarão cheios todos os lavados e remidos pelo teu sangue. Filho, você vai ter que ir. Nós vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança, e ele será como nós, corpo, alma e espírito, e eles te reconhecerão como Senhor e Salvador da vida deles. E um dia nós vamos trazê-lo para este lugar e encher esse lugar, e eles reinarão conosco. Eu imagino esse bate-papo da Trindade no céu. E Jesus chega e fala assim: pai, eu topo. Filho, mas você vai sofrer. Pai, eu topo. Filho, não vai ser fácil. Eu topo. O Senhor vai estar comigo? Sim, vou estar. Espírito Santo, estou junto. Então eu topo. Que bate-papo tremendo. E os anjos do outro lado lá, uau! Pulando de alegria, não vendo essa hora chegar. E assim começou essa história. No relógio de Deus faz 6 minutos que isso tudo aconteceu até hoje. No Kairos de Deus parece que foi alguns minutos atrás, mas para mim e para você já faz 6.000 anos. Satanás um pouco mais. Ele dá a inspiração para um grande roqueiro que existiu entre nós aqui, chamado Raul Seixas. E dá a Raul Seixas uma letra dizendo o seguinte: eu nasci há mais de 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Lúcifer, Satanás, estava falando da própria história dele. O homem de Adão até hoje são 6.000 anos de história. Ele um pouquinho mais. Isso quer dizer que ele ficou um bom tempo nessa escuridão desse planeta sem foco e vazio. Queridos, no Monte Moriá, nós vimos o Mateus cantar. Deus estava dando um sinal de como haveria o resgate da salvação minha e tua. O ápice da história, de toda essa história, que em breve vai começar a continuar,
Pastor, que conversa é essa que você está dizendo aí? Porque houve uma interrupção no planejamento eterno de Deus. Esses 6 minutinhos no tempo Kairos de Deus, que está um terço do céu vazio lá, é apenas o começo da história da eternidade. Quanto tempo é a eternidade? Eterno. Eternidade é eternidade. E eu e você fazemos parte dela. E aí veio o planejamento de tudo isso que nós conhecemos no Antigo Testamento, Deus preparando todo o resgate do homem, voltando, dando a esse homem o livre-arbítrio, para que ele possa então fazer a sua livre escolha, a sua opção de ter Deus ou não como Senhor, para não ser simplesmente um androide programado para fazer aquilo e não muda. Não, o homem só seria semelhante a Deus se tivesse a liberdade de escolher, de reconhecê-lo como Senhor. Deus chama a todos para essa comunhão maravilhosa, porém nem todos o reconhecem como Senhor. E quando houve lá no Éden essa ruptura de ter um relacionamento íntimo com Deus, como Adão e Eva tinha todos os dias, Deus indo ao Éden e falando com eles pessoalmente ali toda tarde. Quando houve essa ruptura por causa do pecado e a ansiedade do coração do homem de tornar-se igual a Deus, nasceu a parte principal do planejamento da Trindade, que era o plano de Jesus. Deus já sabia que o homem se renderia à voz de Satanás. Por isso ele planejou Jesus. Tremendo, não? Tremendo, não? Se eu tivesse numa igreja pentecostal, o fogo já caía agora. Queridos, como um Deus, venha comigo nesse pequeno raciocínio, que criou o universo, porque Ele quis que o universo fosse constituído para protagonismo da eternidade, de coisas que eu e você jamais imaginamos e podemos imaginar do que acontecerá nas bilhões de galáxias que existem no universo. A galáxia que nós vivemos, que é a Láctea, é uma das milhões de galáxias existentes no universo. O nosso sistema solar é pequenino, perto dos gigantescos sistemas solares que existem no universo. Tudo isso aconteceu porque Jesus quis fazer assim, com o propósito dele. E quando eu olho para esse pequeno universo chamado Terra, que somos nós, onde nós vivemos no nosso contexto, é muito pouco perto do que nós veremos na eternidade. E Jesus é o centro, Ele é a convergência da história. É em Cristo que se resume toda essa história. É nele que o Antigo Testamento se baseou, e é nele que de Mateus a Apocalipse se converge, a chegarmos no resumo dessa grande história em João 3,16, que eu sei que você sabe de cor, ou não? Quem sabe João 3,16 de cor, diz um amém aí. Amém. Ô glória! Estamos numa igreja batista.
E hoje, o Espírito Santo me trouxe a reflexão de focarmos nesse centro da história. É Ele que divide a história, antes de Cristo e depois de Cristo, e a história continuará com Cristo na eternidade. Tamanha é a revelação, tamanho é a importância de Jesus. E é sobre Jesus, o homem perfeito que já andou nesta terra, é que nós vamos meditar nela agora. Glória a Deus. E é muito resumido tudo isso. A própria Bíblia revela a Bíblia. Glória a Deus. Ela se auto-revela. Ela é a verdade plena e absoluta. Amados, eu ainda jovem, Edgarzinho, a Pâmela era pequena, o Tiago não tinha nascido ainda, e o Andrei também não. E eu questionava muito Deus. E eu sempre fui um jovem questionador. E um dia eu cheguei para Deus e falei com Ele assim: Senhor, a Tua palavra é a verdade. Nela está escrito tudo. E existe a revelação plena da Tua palavra. Ela se revela em si. Eu não quero ler nenhum livro. Eu não quero ler nenhum autor. Eu não quero ler a Barça. Agora eu fui fundo, hein? O Geraldo sabe que é Barça. Não sabe, gente? Não, o Geraldo é novinho. Reinaldo sabe que é Barça. O Reinaldo sabe, está falando assim. A Barça na nossa época é o burro que vocês têm hoje, gente. Eu não quero ler nada, Senhor. Mostra na Tua palavra como tudo começou. E Deus me deu um estudo chamado O Início de Todas as Coisas. E eu vivia horas e horas e horas compenetrado, revelando. E de madrugada Deus me acordava e eu ia em texto sobre texto. Ele falou: está entendendo? Estou entendendo, Senhor, obrigado, tal, e etc. Por isso que eu falo para vocês com convicção hoje, de que foi assim que aconteceu. Aleluia. E não existe nada maior, melhor e mais importante do que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Não tem nada fundamentado na palavra mais importante do que Jesus. Não tem. Se vivemos, é por causa dele. Se temos algo na nossa vida, é por causa que Ele quis nos dar. Se temos uma família, é porque Ele quis que nós tivéssemos e planejou essa família para nós. Se estamos aqui na igreja papai, é porque um dia Ele planejou você estar aqui sendo ovelha desse aprisco. E se eu sou pastor, é porque um dia Ele me escolheu para que eu pudesse então ser o pastor de vocês, junto com os pastores que estão comigo nesse ministério. Esse Jesus quis, na história da Trindade, ser como um de nós. Uau! A palavra de Deus fala sobre isso. Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória e veio e se fez carne e habitou entre nós, para simplesmente mostrar para nós como devemos viver, como devemos ser. Porque para ser Deus, como Ele é, seria fácil tudo para nós.
Senhor Deus fala: ah, mas o Senhor suportou porque era Deus. O Senhor fez isso porque o Senhor era Deus, óbvio. O Senhor entendeu tudo porque o Senhor era Deus. Ele não quis assim. Ele se fez carne, como eu e você. Ele se abdicou da sua glória, de toda a sua realização, e se tornou igualzinho a mim e a você. Jesus sofria dor, ele tinha fome, ele tinha frio, igualzinho eu e você. Ele não tomou posse de nenhum poder para ser quem ele foi. Até tetelestai, está consumado. Jesus Cristo, o homem perfeito. O que vem na nossa mente agora, quando você ouve o nome de Jesus? Nenhum nome que está aqui nesse lugar, e nem no mundo inteiro, se sobrepõe a esse nome. É um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. Mas quem é Jesus? Porque Cristo é tido em tão grande honra. Que alta honra ele tem. Porque ele foi considerado um homem perfeito ao viver aqui na terra. O único que deve ser imitado em tudo que ele fez. Quando nós preparamos esse estudo, Jesus, o homem perfeito, nós vamos ver como a Bíblia se auto-revela, falando de quem era Jesus. Quais eram os testemunhos das pessoas que viveram com ele? Queridos, a compilação da Bíblia, ela é perfeita. Só existe um autor, o Espírito Santo. Num período de 1500 anos de história, ou seja, história da escrita bíblica, desde quando Deus escolhe Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, o Torá, de Moisés até João, 1500 anos de escrita. Deus usa 40 homens, 40 servos dele, que não se contradiz em nenhum livro da Bíblia. O único que não era hebreu era Lucas. Ele era gentil, que escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Mas esses 40 homens escreveram, e alguns deles testemunharam, porque viveram com ele, para entender de perto quem ele era, quem era esse mundo. E todos entendem e atestam: ele não cometeu pecado algum. A palavra de Deus diz, eu vou resumir os versículos aqui para não ficar muito longo tudo aquilo que nós vamos falar, mas em Romanos 3:23 diz Paulo: pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Ou seja, se todos pecaram, Paulo não coloca Jesus nessa relação. A perfeição moral de Jesus era ímpar. Eu estou dizendo Jesus, homem. O caráter moral de Cristo era grande demais.
normal. O caráter que Cristo veio e mostrar para mim e para você é um caráter normal, que eu e você devemos viver. Nós temos que seguir esse caráter. Os fariseus, eles sempre estavam interessados, fariseus, saduceus, em condenar Jesus. Como religiosos da época, que eram irrepreensíveis, entre aspas, aos olhos dos homens, amantes de si mesmo, né? Eles sempre buscavam condenar Jesus, e iam condená-lo de acordo com o que estava na lei, que foi escrito pelo próprio Jesus, para que o homem pudesse cumprir. E aí eles começam a andar com Jesus, vivendo todo o ministério que eu e você conhecemos de Jesus, os 3 anos e meio de ministério que ele teve. E esses homens andavam no meio do povo para tentar pegar Jesus em alguma falha de acordo com a lei. Certa vez, Jesus perguntou aos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Fala. Todos vocês aí são doutores da lei. Os escribas eram os advogados da lei. Vai, mostra para mim onde eu estou errado. E ninguém podia questionar, porque ele não fazia nada errado. Esse desafio, ele não foi aceito. Por quê? Porque nenhum daqueles que eram inimigos do Senhor Jesus tinha do que acusá-lo. Não pode. Não pode acusá-lo, por quê? Porque ele não fazia tudo correto. O seu viver, o viver de Cristo Jesus era irrepreensível. Em outra acusação, Jesus declarou: olha, está lá em João 8:29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Agrada a quem? A Deus. O que agrada a Deus. Ou seja, o foco de Jesus, embora homem, era focado no Pai, a quem ele tinha uma íntima relação, tinha uma intimidade com Deus, e ele sempre fazia o que agradava a Deus. É difícil seguir o caráter de Cristo? Não, não é. Basta eu e você desejarmos agradar a Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ponto. É isso? E a sua justiça. E tudo. Lá em Mateus 6, o contexto: comer, beber e vestir, nada vai nos faltar. Mas se eu pulo para Romanos 8, é tudo. Glória a Deus. Se eu ando na justiça daquele que me criou, e entendo como ele faz as coisas e como ele agiria em situações que eu vivo, e eu consigo viver agindo da forma que ele queria, eu estou certinho com Jesus. Glória a Deus. Jesus ensinou todos aqueles que seguiam a ele, para que eles pudessem estar nesse mesmo nível, sem pecados. E o ensinamento de Jesus era dessa forma, não somente no dizer, mas no
Jesus vivia o que dizia para os seus discípulos fazerem. Não é aquilo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não. Faço o que eu mando porque eu faço o que eu estou dizendo para vocês fazerem. É assim que Jesus faz. Quando Jesus, por exemplo, procura João Batista para ser batizado, e nós sabemos que o batismo de João é um batismo para o quê? Arrependimento do quê? Dos pecados. Aí João Batista olhou para Jesus e falou: não vou batizar o Senhor, não. Por quê? Eu é que preciso ser batizado por ti. E o Senhor vem para mim e diz para que eu possa fazer o seu batismo. E o Senhor vem a mim para eu fazer isso. Jesus insistiu com João Batista. Falou: não, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso dar o exemplo. Esse exemplo que Jesus deu foi para mostrar para mim e para você que nós temos que nos entregar sempre à vontade de Deus. João, eu não tenho pecado. Você está correto, mas eu preciso fazer a vontade do Pai. E eu sou o exemplo. Me batiza. Quando Jesus sai da água do batismo, vem uma voz lá do alto: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Deus está falando: você está fazendo certinho tudo que a gente planejou. Uau! Tremendo, filho. Estou contigo sempre. Eu e o Pai somos um. Esse era o caráter de Jesus. Os discípulos que ele escolheu, os 12, 3 anos e meio, que eu falei agora há pouco para vocês, viveram com Cristo, comeram juntos. O que eles fizeram mais? Andaram juntos. Até Pedro, que tinha sua esposa, teve que se afastar um pouco do lar para andar com Jesus. Trabalharam juntos, dormiram sobre o mesmo teto. Aí você pode colocar na sua mente agora aí, né? Quando eu falei de Pedro. Poxa, Pedro abandonou a família para te seguir, Jesus. E a responsabilidade de sustentar a esposa e os filhos lá? Como é que fica, Senhor? Então eu tenho que fazer, tenho que seguir ao Senhor e me abdicar das minhas responsabilidades de sacerdote do lar? Jesus pensou nisso, ou não? Pedro, empresta o teu barco, rapidinho aí. Pescou a noite toda, não pegaram nada, né? Pedro, Tiago e João, né? Eram sócios da indústria de pesca. Pedro tinha um barco, Tiago e João, filhos de Zebedeu, tinham outro barco. Pescaram a noite toda. Presta o barco aqui que eu preciso falar para todo esse povo que está aqui. E encostou o barco muito próximo da beira da margem da praia. Subiu na popa do barco e começou a falar. E Pedro no barco, pescador profissional. Tremendo, né? Terminou de falar com o povo. Falou: Pedro, você pescou a noite toda, não achou nada, tudo rasgado das redes, né? Então tá bom, lança a rede. Hã? Mas que não tem 2 metros de água aqui. Eu sou pescador profissional. Pedro, lança a rede. Senhor, lança a rede. Olha, sobre a tua palavra, hein? Porque eu sou pescador, eu sei que não vai dar nada. Pum, jogou a rede.
O barco quase foi a pique, as redes puxando. Gritaram para o outro barco: vem cá, socorro! Encheram tudo. A renda daquele peixe durou por anos para manter a esposa de Pedro, sem faltar nada dentro de casa, sem faltar o pão, sem faltar a carne, sem faltar o azeite, sem faltar a roupa. Tinha até dinheiro para o cartão de crédito ser pago. Porque Deus faz tudo assim. Cuidado com o cartão, irmãos. Assim que Deus faz. Ele não te dá uma missão para você cumprir e obedecê-lo, sem que por trás Ele supra todas as coisas. Ele não te dará uma responsabilidade para que você não cumpra essa responsabilidade. Simplesmente você tem que olhar, contemplar, ver quem é esse Jesus, o homem perfeito, que andou entre nós, que nos deu essa diretriz. Nesse convívio dos discípulos com o Senhor, Ele mostrou o seu verdadeiro caráter a eles. Ele não falhou em absolutamente nada. Nada. Eu vou citar só exemplo de 3 que eu separei aqui. O primeiro deles é Pedro. O mais imperativo, o mais afoito. Negou Jesus 3 vezes. Mas depois que o Espírito Santo veio e entrou nele, fez dele um novo Pedro. E negando na frente dos homens de uma criada, ali naquele pátio, Jesus sendo torturado, humilhado, ele vai no templo e começa a pregar, e numa mensagem só, na primeira vez, 3.000 homens. Passou mais 2 dias, no máximo mais 2.000 homens. No total já eram 5.000 que ouviram a mensagem desse Pedro. Olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 1,19. Pedro afirma que não foi com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que foi que Ele resgatou a mim e a você. Olha o testemunho, a amplitude da visão de Pedro, que andou com Jesus. Eu sei que Ele na cruz derramou um sangue puro, e não foi pago com prata e ouro, não. E era um cordeiro sem defeito, aquilo que Ele tinha estabelecido na lei. Aquele cordeiro lá no Monte Moriá. E quando Abraão ia injetar o cutelo em Isaque: não, Abraão. Aí Abraão para. Por que, Senhor? Aquele é o cordeiro, eu separei. Vai lá. Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que esparge o sangue puro, vivo, que é aquele que Jesus derramou na cruz do Calvário. Um dos discípulos foi esse, Pedro. O outro, o discípulo amado. Lá em 1 João 3,5, ele diz: sabei também que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aleluia. João afirma que em Cristo não há pecado. Nenhum deles experimentou, ouviu ou percebeu qualquer tipo de falha em Jesus.
nem mesmo hipocrisia. E Jesus, quando foi traído, foi vendido por 30 moedas de prata por um amigo que era o tesoureiro do grupo, que amava dinheiro, colocava a mão na bolsa dos discípulos que eram ofertados para eles investirem no ministério, ele ia lá e catava dinheiro. Até neste momento, quando Judas vai no Getsemane e se aproxima de Jesus com aquele esquadrão de guardas do templo, chega para Jesus e o beija. Jesus já tinha chamado ele de ladrão há pouco tempo atrás. Aí ele vira para Judas e fala: amigo, a que vieste? Jesus não satirizou ou foi hipócrita com Judas, foi? Quando ele chama de amigo, ele tinha esse relacionamento com Judas, era amigo mesmo. Jesus quer mostrar o caráter dele para que eu e você possamos viver nesse mesmo caráter. Estando com Deus, você não vai conseguir enxergar defeito nem no teu pior inimigo que te traiu, ou que está fazendo, ou planejou, ou está planejando algo contra a tua vida. Ele simplesmente tinha no coração a verdade. O caráter de Cristo tem que ser entendido assim. João testemunha que ele não teve pecado algum. E se João testemunha e a palavra de Deus é verdade e eu creio nela, ele não pecou. O livro de Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Nunca pecou. Você acha que Satanás ia perder a oportunidade de tentar Jesus no sexo? Claro que não. Claro que não. Só que Jesus não caiu nessa. Somente expulsou o demônio dela e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. O outro discípulo que não viveu com o Senhor Jesus, mas testifica dele, porque o viu face a face, teve um encontro com ele face a face, e de uma forma tremenda e maravilhada. Os outros discípulos foram antes da crucificação. Esse discípulo que eu vou falar agora, Paulo, viu ele glorificado. Ele sai da direita do Pai e vem no caminho de Damasco e fala com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Aí a voz fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ser evangelizado por Jesus ressurreto, glorificado, uau! Esse é apóstolo. O que ele fala? Paulo teve a visão de Cristo glorificado, isso que eu acabei de falar para vocês. Ele escreve inspirado pelo Espírito Santo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Fala de Cristo como aquele que não conheceu pecado. João testifica e Paulo afirma, revelado pela terceira pessoa da Trindade, que ele não conheceu pecado. Paulo também, talvez Paulo ou o escritor de Hebreus 7:26 diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Sumo sacerdote perfeito.
Quem não conhece a história e não presenciou como era escolhido um sumo sacerdote, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era a escolha entre os sacerdotes para que ele pudesse, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? O tabernáculo, dado as devidas dimensões por Deus a Moisés, tinha um pátio aonde as pessoas podiam entrar para ir ao sacerdote e poder oferecer ao sacerdote o animal para a purificação do pecado dele e da família dele. Existia o santo, aonde os sacerdotes pegavam esse sacrifício dos animais daquela família, do povo de Israel, e oferecia em sacrifício para a purificação do pecado. Existia uma terceira parte, que era o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era um lugar de 9 metros de comprimento, largura, altura e profundidade, todo revestido de ouro, chão, parede e teto. Isso no templo de Salomão, ok, amados? Ok? No primeiro templo. Nas pontas, porque era um cubo perfeito, nas pontas tinha os querubins, 4 querubins, uma asa, uma ponta virada para o outro. Então eram 4 querubins que cruzavam cada ponta da parte de cima, todo de ouro puro. E dentro do Santo do Santo existia a menorá, que era toda de ouro, com as 7 castiçais, representando cada castiçal um Espírito de Deus, que está lá em Isaías, os 7 Espíritos de Deus. Dentro da Arca da Aliança, que também era de ouro puro, com a tampa do propiciatório que ficava em cima da arca, para tampar a arca, tinha 2 querubins, um com a asa voltada para o outro, que também era de ouro puro. E por que os querubins? Eram anjos específicos para guardar a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser tocada, não pode ser arranhada, não pode ser destruída. É glória, glória, é glória. Os querubins foram anjos constituídos por Deus para preservar aquele que se aproxima de Deus para não ser morto. Lembra do caso de Uzá? Quando Davi quis transportar a Arca da Aliança num carro novo, o que aconteceu? Uma roda tombou, Uzá estava perto da arca, Uzá não era sacerdote, pôs a mão na arca para poder equilibrar para a arca não cair. O que aconteceu com ele? Morreu, porque dentro da arca tinha alguns elementos que eram específicos, que Deus tinha escrito com as suas mãos, e o poder dele implícito lá dentro era a glória de Deus dentro da arca. Primeiro elemento que estava dentro da arca, quem? As tábuas da lei, escritos com o dedo de Deus. Lá no Monte Sinai, Moisés leva para o povo as 10 mandamentos. Deus escreveu com o seu dedo, deu para Moisés, Moisés levou. O outro elemento era o quê? A vara de Arão. A vara de Arão era um cabo de enxada, gente. Alguém já viu um cabo de enxada aqui? Liso? Morto. Estava uma discussão para a constituição dos sacerdotes entre o povo. Não, tem que ser eu, da minha aldeia, tem que ser lá, tal. Então vamos ver. Então todo mundo traz aí 12 bastão, um de cada tribo, e põe aqui na tenda de Moisés. E amanhã de manhã, o bastão que florir, essa é a linhagem sacerdotal. E o bastão que floriu, de Arão. Os levitas vieram daí. E aí, essa vara está lá dentro. Deus 40 anos sustentou o seu povo com o que lá no deserto? Não tinha agricultura, não tinha nada. Maná, que vinha do céu. Todo dia o povo se alimentava, vinha do céu. Portanto, tem um pote de 3,5 litros, cheio do maná, que Deus separou. Está lá na arca. Glória a Deus, queridos.
Essas coisas diz como era importante a figura do sumo sacerdote, a purificação do sumo sacerdote. Dentre os sacerdotes era escolhido um naquele ano, para que ele pudesse ser o sumo sacerdote, com uma estola, um vestido todo especial, um manto todo carmejado em pedras preciosas. Ele tinha que sair do templo, da aldeia, se purificar com uma novilha vermelha de 1 ano. Não podia ter um fio branco, ela era impecavelmente vermelha. Espargir o seu sangue, oferecer em sacrifício e purificação dele próprio. E ele então oferecia o holocausto daquela novilha, se purificava, e os outros sacerdotes o levavam sem ele pisar no chão, e levava eles para entrar no Santo dos Santos. Amarrava uma corda na sua cintura, porque se porventura ele não tivesse sido purificado lá dentro, ele seria fulminado por causa da presença de Deus. E se ele morresse, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, e tinha que puxar ele pela corda. Nunca aconteceu, amém? Porque as coisas de sumo sacerdote era coisa séria. Eu estou dizendo que esse Jesus que João está falando aqui, que é tremendo, olha que coisa gloriosa. Não é João que fala, mas é um dos discípulos, ou Paulo, algum que escreveu. Com efeito, como convinha um sumo sacerdote, assim como este, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Glória a Deus. Esse é Jesus, homem. Sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Aleluia. E que derramou o seu próprio sangue. Nenhum outro sacerdote derramou o sangue. Nenhum outro sumo sacerdote derramou o seu sangue. Mas ele derramou o seu próprio sangue para mim e para você. Que maravilha. Que maravilhoso esse Salvador que o céu proveu para nós. Temos também um testemunho daqueles que não eram nem um pouco amigos de Jesus. Nada. Quem? Acabei de falar agora alguns deles: fariseus, saduceus, escribas. Marcos 12, 13 dá uma dica de como foi esse questionamento. Muitos, entre aspas, esses fariseus, saduceus, escribas, etc., observavam sua pessoa, os seus passos, para o apanhar em alguma falta, em algum defeito. Eles, 24% estavam andando no meio do povo para achar um defeito em Jesus. Marcos 2, de 5 a 7. Eles acusavam Jesus de blasfêmia, porque Jesus perdoava os pecados. Quem é esse que pode perdoar o pecado? Que blasfêmia! Mas ele perdoa. Em Mateus 11, 19, acusava de andar com más companhias, porque recebia pecadores e dava atenção às prostitutas. Isso é impossível! Que falha é essa? Lá em Mateus 12, de 1 a 4, acusavam de violar o dia do repouso, porque apanhou espigas de milho e comeu no sábado. Porque ele estava com fome. Que pecado, hein? A palavra de Deus diz que ele é o Senhor do sábado. Se ele é o Senhor do sábado, foi ele que instituiu. Então ele está dizendo que pode. Não é um homem que vai dizer que não pode agir no sábado. Ele até fala assim:
Se você tem uma ovelha e ela entrar numa cova num dia de sábado, você vai deixar ela morrer até domingo, você quer resgatar? Não, você vai pegar. E a ovelha e o homem não é mais importante do que essa ovelha? Você não importa. Ele não falou assim, isso eu estou enfatizando, tá? Ok? Então acusava Jesus desses pecados. Mas em que mal havia em tudo isso que acusavam Jesus? Nenhum. Jesus perdoava pecados, porque era o dono dessa autoridade de perdoar pecados. Se tratava com os pecadores é porque queria salvá-los, queria estar próximo deles. Em Marcos 2,7, precisamente para isso é que ele veio ao mundo, para libertar o homem do pecado. Ele foi feito para isso. E curava no sábado, porque ele era o Senhor do sábado. Você pode ver isso lá em Mateus 12:12. Ok? Mas todos esses homens que eram inimigos de Jesus não puderam fazer nenhuma acusação para ele. Não podia pegá-lo. Na lei, ninguém pegou Jesus. Tentaram pegar Jesus, armar situações absurdas, como é o caso daquela mulher que foi pega em adultério, não é? Quero ver como que ele vai sair agora. Quero ver. Vamos armar aqui. Alguém adultera sozinho, irmãos? É impossível, ou não? A lei diz que o adúltero e a adúltera tinha que ser afastado do arraial e ser morto e apedrejado. Mas trouxeram para Jesus quem? Obviamente que esses desaforados pagaram para o homem para forçá-lo, para forçar a mulher em adultério, e foram lá só pegar a mulher. O homem eles deixaram o cara livre, certo? E trouxeram diante do Senhor Jesus. Essa mulher foi pega em adultério, Senhor. Segundo a lei, o Senhor sabe o que tem que ser feito. Não é isso? É. E agora? O que temos que fazer? Está todo mundo aqui com os paralelepípedos na mão. E Jesus abaixa a cabeça. Vamos, Jesus, resolve. Fala, Senhor, o que devemos fazer? Então tá bom. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Quem não tiver pecado nenhum aqui, está liberado para atacar o primeiro paralelepípedo. Diz que a palavra de Deus que do mais velho ao mais jovem, cada um foi deixando o paralelepípedo de lado e saindo, pegando a sua violinha, colocando debaixo do braço, e ó. Por fim só estava Jesus e a mulher. Cadê os teus acusadores, mulher? Todos foram embora, Senhor Jesus. Mestre, todos foram embora. Ninguém te condenou? Não. Nem eu te condeno. Vai em paz. Vai em paz e não peques mais. Que amor é esse? Jesus podia pegar uma pedra e tacar, não podia? Porque ele disse que era o único. Quem não tem pecado pode atirar primeiro. Olha o caráter de Jesus. Olha o caráter do Salvador. Olha o caráter daquele que planejou antes da fundação do mundo a minha e a tua salvação. Eu vou descer, eu vou ser homem igual a vocês, e vou dizer para vocês como é o caráter de um homem que deve viver na terra, para poder vir aqui e preencher esse espaço que está vazio.
Jesus, pelos governantes, foi reconhecido. Quando chegou na frente de Pilatos, o que aconteceu? Não acho nele crime algum do que vocês estão acusando aí. Está lá em João 19,4. Eu não tenho capacidade de julgar esse homem. A festa da Páscoa aí, Herodes está por aí. Leva ele para Herodes. Chegou na frente de Herodes. Herodes chega. Você é o Cristo. Muito queria te conhecer. Que coisa. Faz um milagre para nós aí. Eu quero ver um milagre agora. Faz um milagre aqui na frente de todos os meus visitantes aqui, tudo direitinho. Jesus entrou mudo e saiu calado, mostrando o caráter dele, que mesmo diante das afrontas, você tem que ficar quieto. Já vem aquele sanguinho de querer. Um rei governador poderoso, podendo libertar Jesus da morte, ok? Simplesmente não abre a boca, numa afronta, num ultraje diante do Senhor, e você por qualquer coisinha quer replicar, achando que as tuas palavras vai sobrepor a ofensa que Satanás está usando a pessoa para poder entristecer a tua vida, levantando falso contra você. Cala a tua boca, fecha a tua boca. Você tem um juiz, e você tem um advogado que está sentado à direita do Pai, que vai defender a tua causa. Simplesmente continue com o caráter que ele mostrou. Não quer falar nada? Leva embora de novo para Pilatos. Jesus tinha esse caráter. Não só os líderes, mas no ato da crucificação, estava ali entre dois que mereciam estar ali. Em Lucas 23:41, um desses ladrões disse: este não fez mal nenhum. Seu mané, cala sua boca aí. Eu e você merecemos de estar aqui, mas este não. Este não fez mal nenhum. Reconhecido por uma pessoa que estava passando os mesmos momentos que ele na cruz. E Jesus simplesmente, ainda com amor, vira para aquele homem, porque aquele homem reconheceu o senhorio de Jesus, ou não? Depois que ele disse essa frase: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus era rei. E Jesus falou: você não sabe, hoje tu estarás comigo lá. Daqui a pouquinho eu vou te ver lá. Que Jesus é esse? Na cruz, sofrendo o que ele estava sofrendo, ainda com amor para salvar um perdido que nunca deu um dízimo, nunca deu uma oferta, nunca deu uma cesta básica. Ainda volta para ele, porque você não precisa fazer tudo isso. Isso está implícito naquele que tem o amor de Jesus. Essas coisas que ele criou está implícito no coração daquele que ama a Deus. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida e transbordante. Vai acontecer na sua vida. Mas naquele momento ele falou: hoje você vai estar comigo no paraíso. Para se encontrar com esse Senhor basta somente
crer e se arrepender dos pecados. Verdadeiramente este homem era justo. Quem que falou isso? Aquele que estava responsável, o centurião, que estava responsável da crucificação. Quando ele diz, tetelestai, está consumado, o céu estava negro, havia trevas, relâmpagos. Este verdadeiramente, e aí ele cita, verdadeiramente este homem era justo. Ele olha para Jesus e reconhece como homem justo, porque não tinha encarado ele como um rei, como Deus. Por isso que o título do meu estudo nessa manhã é Jesus, o homem perfeito. A perfeição moral de Cristo é o grande alvo do céu para a vida minha e tua. É por essa perfeição moral de Jesus é que nós devemos mirar para viver e almejar ser assim. 1 Coríntios 11:1. Esse Paulo que foi evangelizado por Jesus, ressurreto e glorificado, autorizado pelo Espírito Santo, ele diz o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha aqui, para chamar a responsabilidade de todas as pessoas para ser igual ao que eu sou, porque eu sou, é porque o Espírito Santo sabia que Paulo vivia dessa forma, ou não? Se Paulo tivesse um deslize, o Espírito Santo falou, abaixa a bola aí, Paulo, não é tudo isso não. Mas o Espírito Santo autorizou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o alvo, essa perfeição moral, esse caráter ilibado de Jesus, a forma de agir e reagir às situações, é essa maneira que eu e você devemos viver. Nós estamos celebrando hoje o dia mais importante da vida do cristão, que é o domingo da ressurreição. E olha que Mateus 5,48 declara: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glória a Deus. Glória a Deus. O verbo está no imperativo, nós temos que ser. Nós não temos que tentar ser, nós temos que ser. Por quê? É factível? É factível. Em 2 Timóteo 3,17, Paulo escrevendo a sua carta, a sua segunda carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é qualquer obra, mas é a boa obra. Perfeitamente habilitado. São instruções ministeriais para Timóteo, que estava sendo separado para ser pastor da igreja. Ora, se o pastor tem que ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ele vai ministrar isto para quem? Para suas ovelhas. Portanto, todos nós temos que ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, se alguém te convidar para uma má obra, não é a resposta. Se alguma pessoa te convidar para você fazer um serviço e não tirar nota fiscal, é má obra. Não, faz o serviço e tira a nota fiscal, paga o imposto para mamão, não importa, mas paga. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Glória a Deus. Mas pastor, esse negócio do Brasil é um absurdo. A gente trabalha
aí 22 dias para pagar imposto, trabalhe mais 3. Mas paga o que é de César. Pague o imposto devido. Deus vai te dar o dinheiro para você pagar para César. Vai sobrar, vai dar para Deus também o que é dele, porque tudo é dele, né? E vai sobrar um montão para você. Deu para entender? Má obra. Mas, olha, você viu o que fulano fez? Má obra. Volte para a boa obra. Ele fez isso, irmão? Vem aqui, vamos orar por ele. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, que fez, supostamente, pela revelação da palavra do nosso irmão, tenha sido feito isso. Se ele fez ou não, Senhor, tem misericórdia da vida dele. Senhor, e abençoa a língua desse amado que está do meu lado também, Senhor, para que ela possa engolir. Boa obra. Boa obra. Perfeitamente habilitado para boa obra. Tudo que é mal, não faça. Porque Jesus não fez. E Ele não quer que você faça. Porque tudo que está no contexto da terra não é nada perto do lugar onde a gente vai estar com Ele, preenchendo aquele 1/3 lá. E aquele 1/3 que está livre será do lado do trono dele. Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Aonde Satanás queria estar, gente? Se liga, velho. Ao que vencer, terá autoridade sobre as nações e as regerá com cetro de ferro. É o que Satanás quer governar e não governa. Você vai governar, porque você é um filho do Senhor. Porque você vai só governar, ter autoridade e sentará ao trono ao lado do Senhor por toda a eternidade, para cumprir o planejamento da eternidade, porque você tem o mesmo caráter do teu Salvador. Você vive uma vida perfeitamente habilitada. Facinho de entender, né, gente? Não é complicado. Não precisa fazer nada além do que o Senhor quer que você faça. 1 Pedro 5,10. Olha o que Pedro escreveu: o Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar. Não é você querer ser perfeito. Vou jejuar 40 dias. Vou subir no monte 4 vezes por semana. Vou ficar lá pelo menos 12 horas orando no monte. Deus te pediu isso? Não é você que vai se aperfeiçoar. Quem é que se aperfeiçoa? O Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar. Ele vai criar o desejo no teu coração de orar. Ele vai criar o desejo no teu coração de ter intimidade com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que é Ele que te santifica. É Ele que está com você todo o tempo. Portanto, não sou eu que tenho que agir e achar que deu certo para fulano de tal, vai dar certo para mim também. Não. Tem alguns pastores que eu admiro, porque certamente o Espírito Santo tocou no coração dele para fazer isso. Eu já jejuei 3 vezes 40 dias. Amém, Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Mas não faça isso como regra para o teu povo. Amém? Porque Deus conhece cada um no individual. Deus conhece cada um no teu individual. Se Ele quiser ter um particular com você diferente do que um particular que Ele tem comigo, ou com os pastores da igreja, Ele vai ter. E vai te mostrar o que você tem que fazer.
Só que tem um detalhe. Uma regra para todos: buscar ser cheios do Espírito Santo. Essa regra é para todos. Isso não é só para um ou para outro. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Essa regra é para todos. Ser cheio do Espírito Santo é para todos. Glória a Deus. E para encerrar, Paulo também escreve aos Filipenses 3,15. E escreve para todos nós hoje: todos, pois, e somos perfeitos, tenhamos esse sentimento de ser e ter o caráter de Cristo Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Mas então, como eu posso ser um homem pecador e alcançar a perfeição? Em Jesus. Essa pergunta é o encerramento do estudo dessa manhã. É só em Jesus. Se eu pegar uma taça e enchê-la do Espírito Santo até o talo, e a maledicência quiser entrar no copo, o que acontece? Tem espaço? Não. Ela é jogada. Se eu quiser colocar aqui algum pecado, tem espaço? Seja ele qual for. Não tem, porque eu estou cheio. Estou completo da plenitude. Ou seja, o Espírito Santo está em mim e eu nele. Nada vai me abalar. Glória a Deus. Nada vai me abalar. Nada vai modificar minha comunhão com Cristo. Como pode o homem pecador alcançar a perfeição que Jesus, o homem perfeito, alcançou? Só estando nele. Glória a Deus, queridos. Quem tem ouvidos para ouvir? Amém? Glória a Deus. Jesus quer que vocês permaneçam nele. E você vai alcançar isso tudo. É gostoso quando você vai num lugar e as pessoas chegam para você e falam assim: você é crente? Por quê? Não. O jeito que você fala, o jeito que você... Quem já teve essa experiência é gostoso, não é? É ou não é? Mas tem muitos também que ouvem, né? Você é crente? Tá de brincadeira. São dois questionamentos se você é crente, não é? Você, que eu acho que você tem que se converter, cara. Mas eu quero crer que você deva ser surpreendido sempre. Pastor, olha a lei que está falando, que vai passar lá no Congresso, no Senado, está uma lei lá que não pode mais afrontar uma outra religião. Isso vai proibir a gente de expulsar demônio, de evangelizar, de fazer ar livre. Se alguém questionar isso para você, você fala: você está evangelizando? Não. Está fazendo ar livre? Não. Está expulsando demônio? Não. Então para você não muda nada. Essa lei para você não muda nada. Deixa votar, deixa lá no Senado. Simples, irmão. Aí vem os tidos espirituais. E agora, perseguição da igreja. Não tem perseguição nenhuma. A igreja foi perseguida 2000 anos atrás e vem sendo perseguida o tempo todo. Lá tem uma lei que está sendo votada em Jerusalém, que quem for pego evangelizando, falando que Jesus é Senhor,
e Salvador. Se for adulto pregando para um outro adulto, 1 ano de prisão. E se for um adulto pregando para um jovem, um adolescente, é 2 anos de prisão. Está sendo votado em Jerusalém. Mas isso está acontecendo 2000 anos atrás. Evangelize. E se necessário for, use palavras. É a sua vida que tem que falar mais alto. Glória a Deus, queridos. Louvado seja Deus. Quero convidar o pastor Tiago. Você entendeu o recado? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse para nós essa manhã. Gostoso demais, né? Foi tremendo demais. Então nós vamos dar sequência à ceia do Senhor. Eu peço que os diáconos venham para nos ajudar. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Vocês não virão buscar aqui a ceia. Os diáconos irão servindo vocês aonde vocês estão. Então todos aqueles, na hora que o pastor Tiago falar, permanecerão de pé e serão servidos com o cálice e com o pão que representa o corpo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nada melhor do que fecharmos este momento onde Deus já tem falado com você desde o início. Amém? Desde o louvor que foi colocado, palavra do pastor Osvaldo, os louvores, palavra do pastor Edgar. Deus já está falando com você. Amém? E agora Ele te dá uma oportunidade para fechar esse culto em você mais uma vez. Mais um mês, mais um primeiro domingo do mês. Você fechar com Ele essa aliança, reafirmar esse compromisso de você falar para Ele que você quer sim ser como Ele foi um homem perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que diz, de novo, é o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que faz, e ele tem tudo a ver com aquilo que o pastor Edgar acabou de pregar. Seguindo um pouquinho o texto de Hebreus, o pastor Edgar pregou no capítulo 9, diz assim, falando desse sumo sacerdote, que é ele, o nosso sumo sacerdote. E ele é interessante que o autor de Hebreus fala que ele não é o sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Arão, daquele que a vara floresceu, é um sacerdócio superior da área de Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de Salém, ao qual Abraão oferece a ele os dízimos dos despojos que ele teve da guerra. Amém? Lembra disso? Lá em Gênesis? Antes da lei. Abraão oferece a ele, o pai da nação, oferece a esse Melquisedeque. E Hebreus, o autor de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote da ordem desse Melquisedeque. Aleluia! Por quê? Porque ele é perfeito. Amém? E lá no capítulo 9 ele diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isso é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Aleluia! Ora, se o sangue de bodes, touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de que forma? De forma que se tornam extremamente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Amém. Para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus. É para servirmos ao Deus vivo. Ele foi esse sumo sacerdote, cujo sangue foi imaculado, cujo foi pregado aqui, este homem perfeito, para ser para nós um exemplo, para nos purificar, a fim de que nós possamos servi-lo.
perfeitamente. Aleluia. Que você possa meditar nisso agora. Possa, como eu disse, refazer essa sua aliança. Aleluia. Reafirmar esse seu compromisso com esse sumo sacerdote. Aleluia. Com esse homem perfeito que foi Jesus. De que você também vai buscar viver para servi-lo em perfeição. Aleluia. Porque Ele pode te dar forças e poder para santificar a sua vida de glória em glória, assim como Paulo fala lá em Coríntios. Capítulo 2 Coríntios 3:18. Somos transformados de glória em glória, numa glória cada vez maior, à imagem de Cristo, esse sumo sacerdote. Aleluia. Hoje você ouviu um pouquinho de textos que mostra qual é a imagem desse sumo sacerdote. Aleluia. E você agora vai ter a oportunidade de dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui com esse suco de uva, esse pão que representa aquilo que o Senhor fez por mim, que o Senhor me lavou, me purificou, esse sangue puro que não é de bode, não é de cordeiro, é o sangue imaculado do Filho de Deus, o seu sangue, para me purificar de todo pecado e me dar a oportunidade de te servir perfeitamente. Aleluia. Se você quer fazer esse compromisso com o Senhor, eu peço que agora, enquanto vamos cantar uma música, você vá meditando, você fique de pé, para os jáculos saberem quem eles irão servir. Você pega o seu caso, você pode sentar e você vai meditando nesse tempo sobre essa palavra, sobre esse seu reafirmar dessa aliança com Cristo, de ser assim como é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Aleluia. Pode ficar em pé e eles vão servir. Vamos ficar em pé, vamos orar pelos elementos da ceia. Vamos servir. Aleluia. Deus, nós colocamos diante do Senhor esses elementos que são o suco de uva, o pãozinho sem fermento, representar um pouquinho do que foi a Páscoa também, tirar todo o fermento, todo o pecado. Mas aqui são símbolos, não tem poder nenhum aqui, porque o poder está sobre aquilo que eles representam. Aí sim, eles representam o corpo moído naquela cruz, representam o corpo do teu filho moído naquela cruz, representa o sangue do teu filho derramado naquela cruz. E aí sim há poder, aí sim há vida, aí sim há perdão dos pecados, aí sim há aniquilação dos pecados, a purificação perfeita, e foi uma vez por todas. Por isso, Deus, purifique esses elementos, e que ao ceiarmos, cada um no seu particular, como foi orientado aqui, ao fazer, firmar esse compromisso contigo, o Senhor possa ver o coração de cada um, e assim como foi dito, o Senhor nos dá forças para nos santificarmos, para apresentarmos a Ti boas obras, para a Tua glória poderosa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai meditando. Perceba, você pode sentar assim que você receber. Vai meditando.
abençoar este momento. A palavra do Senhor diz assim lá em 1 Coríntios 11, 23: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele disse, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aleluia. Peço que você levante o seu pão. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Deus, esse pão representa o Teu corpo, que foi perfeito, perfeito em caráter, como vimos aqui, sem mácula, sem pecado. Mas a Tua palavra diz que foi um corpo que foi moído, moído no nosso lugar, moído pelo nosso pecado. Por isso, Deus, nós trazemos à nossa memória agora o que o Senhor fez por nós, através desse pão sem fermento, representando justamente isso, um corpo sem pecado, que morreu no nosso lugar, no meu lugar, cheio de pecado, para nos purificar. E nós te agradecemos por isso. E fazemos diante do Senhor, diante desse pão, esse compromisso mais uma vez. E reconhecemos o que o Senhor fez por nós. E reafirmamos esse compromisso de sermos parecidos com esse pão. Com esse pão sem fermento, sem o pecado. Com esse pão que glorifica e exalta o Teu nome. Fazemos isso em nome de Jesus. Aleluia. Comamos todos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Da mesma forma, diz o texto, depois da ceia, ele tomou então o cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se então cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Já fizemos isso nesse tempo. Cada um examinou, cada um refez o seu compromisso. E agora eu peço que o Senhor levante o seu cálice. Aleluia, Senhor. Pai, nós entendemos aquilo que o Senhor fez por nós. Deus. Apesar de não compreendermos no profundo, porque é muito, significa muito. É verdade. O Teu sangue tem um preço a qual não podemos calcular. O Teu sangue vale demais. E Ele foi derramado por mim e por cada um dos meus irmãos aqui. Nós, por isso queremos Te agradecer. Obrigado, Jesus. E não Te agradecer apenas com palavras. Pai, nós não queremos Te agradecer apenas com palavras. Queremos Te agradecer com a nossa vida. Aleluia. Declarando ao Senhor que reafirmamos a nossa aliança, essa aliança de sangue contigo, Glória ao Teu nome. de vivermos para o Senhor, É verdade. de vivermos para o louvor da Tua glória, Aleluia. de vivermos, ó Deus, buscando glorificar e exaltar o Teu nome, viver nas perfeitas obras, Aleluia. viver apontando para o Senhor e seguindo no caminho que o Senhor trilhou, Aleluia. o caminho que glorifica o Pai. Aleluia. Deus, queremos Te agradecer e demonstrar a nossa gratidão Amém. nas nossas atitudes, Deus. Aleluia, Senhor. E é por isso que reafirmamos mais um domingo de ceia, reafirmamos o nosso compromisso contigo, de sermos mais parecidos com o Senhor. Deus. Esse compromisso, como o texto fala, dessa nova aliança com o Senhor. E é por isso que bebemos, confirmando isso, para a Tua honra e para a Tua glória.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos todos. Glória a Jesus. Aleluia. Pai glorificado, exaltado seja o teu nome, Deus. Porque o Senhor fez tudo por nós. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, receba esse culto nas tuas mãos. Receba essa adoração para a tua glória poderosa. Em nome de apresentação rapidinho. Logo estaremos encerrando. Bom dia, igreja. Bom dia. Quero pedir perdão primeiro pelos gritos de bingo. Sim, brincamos de bingo da Páscoa com as crianças, por isso a euforia que a gente estava lá dentro. Mas a Páscoa, na verdade, ela é assim. A Páscoa ela era comemorada com todos, com crianças, com jovens, com adultos, todos ouvindo o Espírito Santo falar nos seus corações a importância da libertação, a importância de conhecer quem é esse Jesus. Então agora as meninas ensaiaram durante essa semana uma coreografia de uma música, e eu queria que vocês não só olhassem as meninas dançando, mas que essa música ela fosse uma oração no coração de cada um de vocês, clamando por esse Jesus que não ficou morto, mas ele ressuscitou. E por causa disso, hoje não é um dia de tristeza, mas o maior dia de alegria das nossas vidas. Amém? Então, com vocês, as nossas meninas. Teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida ao meu deserto. E ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele.
cantar Rude Cruz, Sede. Glória a Deus. Até que um dia, nós, entendendo o sacrifício da cruz do Senhor, eu quero que você cante, encerrando esse culto. Eu creio que todos nós conhecemos essa melodia, ou não? Todos nós conhecemos, né? Então nós vamos ficar de pé e vamos cantar com o coração esse cântico que fala sobre tudo o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Pode soprar ali. Rude cruz, eles mas
Nós te amamos demais. Jesus, eu não vejo a hora de poder estar aí no céu e com os olhos reais poder contemplar a Ti, ao Pai, ao Espírito Santo, e poder Te abraçar, Senhor. Senhor, nos permita dar um abraço de obrigado, Jesus. Obrigado por me salvar e poder viver contigo por toda a eternidade. Eu sei que em breve isso acontecerá. Obrigado por esse culto, Senhor, que em memória celebramos tudo que o Senhor fez por nós. A nossa mente humana, falível, finita, é incapaz de projetar e entender tudo que o Senhor passou por nós. Vai além, muito além do que as letras nos dizem, muito além daquilo que o homem possa projetar e imaginar. Mas uma coisa eu sei, e isso é real, que o Senhor vive e reina eternamente. Obrigado por esse momento tão maravilhoso da Tua presença conosco. Nós Te somos muito gratos mesmo, e o Senhor permitir passar momentos próximos da Tua glória, da Tua presença. Muito obrigado mesmo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão, o afago, o conselho, o abraço, a segurança do caminhar do Espírito Santo de Deus conosco. E isso nós fazemos em nome de Jesus. E esta siga com todo o povo de Deus, todos que estão aqui, com suas famílias, hoje e até Maranata. E todo o povo de Deus diz: e todo o povo de Deus diz: aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podeis aceitar, nós estamos despedindo.